Aí está o Licínio. Boa noite. Boa noite, Licínio. Então eu vou pedir aqui para o Licínio aderir. Não sei se consigo, deixe-me ver. Se calhar, se o Licínio conseguir, seria mais fácil pedir para aderir ao live. Se conseguir. Olá, Diniz. Boa noite. Boa noite a quem vai. Estas coisas demoram sempre um bocadinho. Pronto. Ah, Ah, assim. Boa noite, Licínio, como está? Tudo está bem? tudo bem. Que bom! Olha, antes de mais, permita-me agradecer ter aceito este convite. Hoje vamos falar aqui de um tema muito particular, não é? Que é a questão do poder local e da importância que o poder local tem junto da comunidade. Mas, antes de iniciarmos a nossa conversa, permita-me apresentá-lo a quem não o conhece, para percebermos um bocadinho aqui quem é o Licínio e de que forma é que se integrou nesta questão do poder local. Então, o Licínio Machado é fisioterapeuta da Unidade Local de Saúde da Cova da Beira. Ganhou destaque público ao ser eleito presidente da Junta de Freguesia de Vales do Rio pelo Partido Socialista nas últimas eleições autárquicas. Com percurso ligado à saúde, ao associativismo e à comunidade, distingue-se por uma atuação próxima da população, focada na dinamização local e na valorização das potencialidades da freguesia. É isto ou não é, Licínio? É isso mesmo. Muito bem. Então, antes de iniciarmos aqui a nossa conversa sobre a questão do poder local, vamos localizar aqui um pouco este poder local. Estamos a falar precisamente da freguesia de Vales do Rio, não É é? isso mesmo. Freguesia de Vales do Rio, né? Muito bem. E a freguesia de Vales do Rio é localizada no concelho da Covilhã, certo? É isso. É uma que fica na zona da Corda do Rio, juntamente com outras freguesias, que formamos a Corda do Rio, ao lado do Rio Zézer. E são uma série de freguesias que fazem parte do Concelho da Covilhã, que estão um bocadinho mais a sul da encosta da Serra e que vão ao longo do Rio Zézer. Muito bem. Aliás, iniciando aqui um bocadinho esta questão de Vales do Rio, não é? A questão, digo com todo o gosto, não é? A localidade de Vales do Rio, tiveram recentemente uma festa, não foi? O festival, os festivals. O que é que foi o festival, Licínio? O festival já é uma festa emblemática aqui da aldeia, que, de um prato que é o nosso prato típico e o nosso ex-libris, digamos assim, que é um prato que é servido como prato principal. Portanto, é uma festa gastronómica onde se pode provar esse prato, que é o borbulhão, que é um prato, assim, digamos, para algumas pessoas, parecido com o maranho, mas bastante diferente. Ou seja, também temos o bucho, que são o estômago da cabra, que dentro forma-se uns saquinhos e depois dentro dele leva arroz e só leva carne de porco, chouriça e outros temperos e a erva aromática que é o serpão. Isto dá um sabor assim único e inconfundível e é um dos pratos muito conhecidos aqui na região. A sua origem é nesta aldeia e que se envolve depois para todas as aldeias circundantes e que organizamos. Este ano foi a 11ª edição. Houve anos que não organizámos por causa da pandemia e é um evento que tem uma forte intervenção comunitária, ou seja, é a comunidade que, que se prepara para receber os convidados, que é quem nos quiser visitar, e este ano tivemos uma edição muito, muito boa, uma edição com muita gente, e depois, no fundo, isto é um recuar do tempo, porque isto era algo que se fazia e que já vem dos nossos antepassados. Ninguém consegue dizer de onde é que isto vem, porque toda a gente diz, já os meus bisavós, mesmo os mais velhos dizem isso, faziam, e era um prato que se come. Agora ainda tivemos agora a festa de Santo António e, por exemplo, ao sábado à noite é um prato que se come em casa, que as pessoas, cada família faz,
os seus borbulhões e depois que se come e o pessoal depois vai para a festa. O Festivales é esse prato, mas para darmos à população e a quem nos visita e a quem procura aqui visitar a aldeia, este ano que temos o centro interpretativo do Borbulhão aberto, que foi o primeiro ano com o Festivales e com o centro interpretativo aberto, que também deu ainda um toque ainda mais especial a este evento. Mas é um grande evento gastronómico, eu diria se calhar um dos maiores eventos gastronómicos da região e tem um prato completamente diferente. Pronto, porque cereja há em vários sítios, pêssegos também, mas aqui é um prato. Pronto. E é um prato que serve como prato principal e algo que dá bastante trabalho a fazer, não é um prato nobre pela dificuldade que dá a fazer, que não é um prato simples de se fazer e por isso tem uma intervenção comunitária que leva meses. Portanto, isto tem uma preparação muito grande. O festival é isso, e depois é um recuar do tempo, tentamos que todo o aspecto, como se estivéssemos numa festa de antigamente, mas, claro, com todas as condições dos tempos modernos, não é? Pronto. Isso Eu acho não... que é um excelente convite o que acabou de fazer para o ano, para quem queira visitar Vales do Rio e o Festivals. Acho que é uma excelente opção. E estamos aqui ainda muito perto da hora de jantar, portanto, eu creio que despertou aqui algum interesse neste prato tão típico e que, de facto, representa também a comunidade e aquilo que é o trabalho da comunidade. Licínio, voltando aqui um bocadinho ao nosso tema inicial, que é o poder local. No fundo, também estivemos a falar um bocadinho da questão do poder local, mas agora começando a falar do seu percurso e, portanto, de como é que chegou à Junta de Freguesia. Portanto, era esta a questão que eu queria colocar ao início. O que é que ele levou a candidatar-se à Junta de Freguesia de Vales do Rio? Olha, o que me levou é o amor que eu tenho por esta terra. Pronto, isso, acima de tudo, foi Claro. a única motivação que eu tenho e que me levou a fazer a candidatura e criar este grupo de trabalho que tão bem tem estado ao meu lado. Isto surgiu mais ou menos há um ano atrás, que vieram falar comigo nessa possibilidade. Eu, na altura, acho que ainda estava ainda era muito novo. E hoje em dia eu acho ainda um pouco isso. Porquê? Porque ser presidente de junta é uma atividade bastante exigente. Exige muito tempo de nós, muita disponibilidade e não é um trabalho a tempo inteiro. Nós temos o nosso trabalho, não é? E, e por isso é algo que temos que dar muito, muito de nós. Mas pronto, tudo o que se faz por amor não custa tanto, não é? O principal motivo foi esse, é o amor que eu tenho à terra e senti que ela estava a precisar de um incentivo e de alguém que dedicasse a ela todo o amor. Claro que Sentiu que estava na altura de dar esse contributo, não é? Ou seja, o Licínio em particular conseguir também dar esse contributo à terra. eu achava que para presidente da Junta era algo que tinha ambicionado, mas que ainda era cedo. Mas eu disse não, é agora porque a aldeia está a precisar e agora eu vou dar o meu contributo. E foi assim que surgiu. Depois surgiu o convite e decidi avançar exatamente por isso, sem nenhum interesse, nem económico, nem político, nem nada. É dar o melhor por amor à comunidade e à terra. Só isso. E é muito este papel que de presidente da Junta de Freguesia que exerce, e muito bem, existe de facto um amor à terra, que é precisamente aquilo que estava a referir-se. Mas acima de tudo é, creio eu, e diga-me se estou errada, por favor, crescer na terra e, portanto, ter essa ligação emocional, não é? Também lhe permitiu fazer crescer essa vontade de dar esse contributo mais formal à freguesia. Eu tive algum tempo fora. Eu nasci aqui, fui cá criado, tenho cá a minha infância toda e depois tive um período fora. Esse período fora ainda me deu
mais certezas que o meu amor estava aqui nesta terra. Ou seja, por mais tempo e por mais sítios que a gente percorra, podemos gostar de todos eles, mas este é o sítio que me preenche completamente. Portanto, e é esse sítio que eu disse assim, é agora que vamos trabalhar e que vamos aqui dar o melhor pela comunidade. Também eu sou um presidente um bocadinho fora da caixa, porque não tive ligado a esta área da, da política, não é? Agora tenho que me integrar um bocadinho nas atividades, mas de certa forma gosto de ser assim, alguém fora da caixa, alguém que lute de uma forma honesta, correta e que dê o melhor pela comunidade. E acho que tenho conseguido isso. Tenho conseguido unir um bocadinho mais a aldeia, tentar que ela participe, e ela está super motivada nesses aspectos e tem participado em todas as atividades que temos proposto. Há muito ainda por fazer, há muita coisa que podíamos ainda fazer, ainda temos um longo caminho, sabemos que ainda temos muitas dificuldades, mas vamos indo, caminhando rumo ao melhor que conseguirmos. Sendo também uma aldeia, não é? Portanto, a freguesia adotou o nome da aldeia, sendo também uma aldeia, a população jovem está integrada, portanto, existe uma grande população jovem, ou neste momento sente que a faixa etária que preenche a aldeia já é um bocadinho mais elevada? Ah, E, portanto, eu claro. pergunto isto pela questão, exatamente, do associativismo e, portanto, da vontade de querer, dos próprios habitantes da aldeia, da freguesia, naturalmente, quererem também, juntamente consigo, dar os seus contributos pessoais à terra. Na aldeia temos 5 associações, elas todas bastante ativas. E umas um bocadinho mais e outras a tentar agora recuperar. Claro que temos, eu vim do associativismo e ao longo tive em várias associações e fui sempre a ligação que tive muito forte. E acho que as associações são aquilo que a aldeia precisa. Portanto, trazem dinamismo, trazem atividades, trazem união, trazem interações. E isso é muito bonito. Eu aqui na aldeia já pertencia, antes de ser presidenta, nem que fosse só como participante ou como só associado a algumas delas. E, portanto, já tentava incentivar sempre esse percurso e essa atividade. Temos a escola com 40 alunos, ou seja, um infantário e uma escola número 1, portanto, um EB1, cerca de 40 alunos. É uma aldeia que tem ainda bastante jovens. Claro que, como todas as aldeias do interior, sofreram alguma desertificação e, tal como eu fui embora, outros foram embora e outros já não vieram. Eu tive a oportunidade de vir. E algo que eu digo com muito amor sentem que é aqui a vossa terra, venham, porque Crescem. é aqui que vão ser felizes. E, portanto, temos uma comunidade jovem. Tentámos motivar, e ainda agora no Interfreguesias fizemos até uma equipa dos habitantes de meia idade. Não foi difícil. A partir dos 35, fazer-se uma equipa. Eles próprios se organizaram. Dos 18 aos 35, tivemos que puxar um bocadinho por eles, mas queríamos de certa forma, avançar e criar atividades para que eles participem, para que eles se sentem úteis e para que eles estejam ligados ao associativismo. Temos, por exemplo, o Rancho, que tem uma comunidade de jovem ainda bastante significativa. E por isso é tentar trazer os jovens, porque eles são o futuro. E se eles começarem com o associativismo, é meio caminho andado para tudo, porque tudo deriva um bocadinho disso, que é um trabalho comunitário, sem uma perspectiva de ganhar dinheiro com essa atividade. Portanto, é uma atividade, de certa forma, de voluntariado, é uma atividade de amor, não é? Portanto, é um amor que se dá, que se dedica e que se dá a toda a comunidade, não é? Pronto, é isso.
Portanto, estava a referir-se há pouco que o trabalho, a função de presidente da Junta não é uma função a tempo inteiro, não é? É uma função a tempo parcial, mas se nos puder dizer mais ou menos como é que é o dia de um presidente de uma junta de freguesia, o que é que poderia partilhar também connosco? Olha, eu até costumo dizer às vezes na brincadeira que eu antes conseguia fazer tudo no final do dia. Agora, como presidente da junta, não. Deixo muita coisa, tenho muita coisa pendente para os dias seguintes e há sempre. É uma dificuldade em fazer tudo. Não é fácil. Porque são sempre. Há muitos pontos na junta, muitos pontinhos. E temos que dar prioridade a uns do que a outros, e depois alguns já vamos um bocadinho atrasados. Eu até sou daquelas pessoas que, quando me dão um trabalho, eu faço logo o trabalho no dia a seguir ou no outro dia e não guardo para a última, e agora vejo-me assim, às vezes obrigado a guardar coisas para a última, porque tenho tantas atividades da junta e tantos pontos para resolver que não é fácil. Portanto, como é que eu diria que fosse um dia da junta? Nós temos a nossa atividade normal e depois eh, podemos ter umas horinhas que não são muitas por mês para dedicar à junta, mas são todas poucas, porque depois temos tanto trabalho, quer administrativo, quer da organização de eventos, de atividades, depois toda a parte legal e administrativa, que de facto não é fácil. E termos que lidar com a população toda, com as suas dificuldades, com as suas. Às vezes dizer que não, e eles pensam que vêm cá sempre à procura de um sim, e não é fácil gerir todas estas partes, mas eu acho que é dos trabalhos mais bonitos. Eu, eu gosto muito da minha profissão como fisioterapeuta e acho que é um trabalho também lindíssimo de podermos pôr as pessoas com a mobilidade e com uma condição física parecida àquela que tinham antes. E aqui também podermos ajudar, de certa forma, a pôr a comunidade, quer no mapa, através, por exemplo, aí do Borolhão ou de outras atividades, quer quer a própria comunidade ter melhores condições e sentir que é uma comunidade que é ouvida e que isso é algo muito positivo. Eu acho que, que é, de certa forma, algo parecido com o associativismo, mas numa dimensão bastante maior. E por isso é algo que nos dá um prazer enorme, mas ao mesmo tempo é um trabalho bastante difícil, né? Porque não temos fins de semana. Eu atualmente estou de férias. Eu todos os dias agora das férias eh, há sempre trabalho. Eu não consegui sequer sair da aldeia para ir passar um dia aqui ou acolá, porque são bastantes as atividades que surgem, não é? Para nós podermos colaborar ou fazer, e é um bocadinho por aí. É uma vida absorvente e uma entrega total ao trabalho comunitário. Mas e também eu já partilhei aqui em algumas noutros contextos e também com outros convidados a questão de também moro numa aldeia e portanto consigo perceber o dinamismo que é e a importância do associativismo, que de facto é aquilo que move a comunidade, é o É isso coração da mesmo. comunidade, sem dúvida. O associativismo, eu diria que é quase a base de funcionamento de uma aldeia, porque sem É ele, o que dá a vida. Né? exatamente, há muito do património imaterial da própria região e da própria localidade em si que se vai perdendo, e o associativismo permite a permanência dos usos e costumes das terras e permite a permanência e a preservação daquilo que é a identidade local. Portanto, de facto, na minha opinião, é fundamental esta questão do associativismo e da forma como ele se mantém, muitas vezes em diversas vertentes, de diversas formas, e, portanto, o papel de presidente da Junta também da Junta de Freguesia, também unir aqui todos estes pontos, ou seja, a preservação da cultura local,
a manutenção das atividades da comunidade e também aquilo que é a promoção da localidade para o restante do país e, portanto, para o restante território nacional. Sente que o seu trabalho como presidente da Junta de Freguesia, naturalmente que sente que tem impacto, obviamente que tem, mas a proximidade é muito maior do que, por exemplo, a proximidade que o cidadão comum tem com o presidente de uma Câmara Municipal, dependendo, obviamente, da região de que estamos a falar. Mas, à partida, o presidente da Junta de Freguesia é também o elo de ligação entre a comunidade, não é? Portanto, os cidadãos e depois aquilo que é um poder mais centralizado, naturalmente, e que tem também as suas especificidades. Mas como presidente da Junta de Freguesia e com este contacto direto e constante que tem com a população, quais diriam que são os maiores desafios? Quais diria que são os maiores desafios de fazer esta ponte, esta ligação entre estas várias questões? Nós, como presidentes juntos, temos um contacto muito, muito direto com as pessoas. As pessoas encontramos na rua, ainda agora antes da entrevista, eu digo assim, olha que eu tenho uma entrevista, não posso estar aqui muito tempo. E porque encontram-nos e apresentam-nos as dificuldades que precisam, não é? Pronto. Às vezes coisas mais simples, outras vezes, e também algo muito que eu não estava à espera como presidente de junta, é que somos um bocadinho também confidentes. Muitas vezes temos de ser pontos até entre conflitos e entre Mediar algumas questões, algumas mediar situações. algumas questões. Uma dificuldade que também sentimos é quando as pessoas muitas pessoas têm tendência a ver o seu canto à beira do seu lar, ou da sua casa, ou a sua rua, ou como o único espaço da aldeia. Então acham aquilo tudo muito prioritário. Ou seja, aquele buraco que tem à porta acham que é o mais importante para se resolver. E nós temos tanta coisa que às vezes não é fácil dizer assim, pronto, agora o nosso foco vai para ali. E muitas vezes é essa a dificuldade que sentimos. Por exemplo, nós na aldeia acabo por ir a um café e estou constantemente a ser abordado por questões. Temos Imagino. horas específicas, tentamos educar as pessoas nessa parte. Olha, nós temos horas, eles dizem sempre. Ainda hoje aconteceu, é uma questão muito simples. E pronto, para as pessoas pode ser simples, mas envolve ali algum discurso, alguma envolvência. Mas esse trabalho eu acho, e essa proximidade, acho que é muito bonita. E de certa forma nós somos o primeiro elo de ligação, não é? Depois só comunicamos à Câmara se houver essas competências da Câmara, se for alguma coisa que nós conseguimos resolver, resolvemos. Muitas vezes as pessoas refletem dificuldades que elas próprias cabe a elas resolver essa dificuldade e não à junta de freguesia. E também temos que educar nesse sentido, não é? Com algo privado é algo privado, não pertence ao domínio de intervenção de uma junta de freguesia. Às vezes que é difícil dizer que não nesse aspecto, não é? Esse é um dos desafios, presumo eu, de ser presidente de junta de freguesia, que é o licínio personifica uma entidade. E, portanto, as pessoas partem do princípio que o licínio tem plenos poderes, não é? Portanto, naquilo que é a resolução dos problemas da freguesia, da aldeia em particular, e esta proximidade com os habitantes causa este desafio, não é? Esta questão de tudo bem, há de facto questões para resolver, mas há uma lista de prioridades que muitas vezes as pessoas desconhecem, porque é um trabalho também burocrático, como foi referido há pouco. E o muito trabalho invisível. Exatamente, até porque o cidadão comum não tem essa percepção. E o presidente da Junta de Freguesia acaba por ser também um intermediário, como referi há pouco, entre aquilo que é a burocracia que resolve efetivamente os assuntos das pessoas e depois
a questão de comunicar essa resolução ou o adiamento dessa resolução por outra questão mais prioritária, e portanto torna-se aqui o elo de ligação entre as pessoas e aquilo que efetivamente é o poder local e no seu âmbito, não é? E a forma como e a capacidade que tem também, ou não, de resolver determinadas temáticas e determinados assuntos. Sim, sim. É isso Imagino, mesmo. imagino que seja um desafio, mas também que seja Mas extremamente, também é gratificante. É. exatamente, extremamente gratificante ter este contacto tão direto com a população e de facto conseguir perceber in loco aquilo que são as necessidades e as prioridades do local do local onde está, não é? Portanto, da freguesia, da freguesia de onde está à frente. Licínio, se me tivesse que falar aqui, creio que o seu mandato ainda é recente, mas certamente terá já muitas conquistas a referir. Sim. Fale-nos um pouco das suas conquistas enquanto Presidente da Junta de Freguesia, porque muitas vezes aquilo que, e permita-me só fazer esta pequena parte, às vezes, lá está, o Licínio estava a referir há pouco e muito bem, muitas vezes é um trabalho invisível e, portanto, é um trabalho que as pessoas não têm a percepção dos bastidores, do que se passa também por trás e, portanto, o Licínio tem também esse papel fundamental. Olha, a principal conquista é o renascer. Portanto, isto acaba por ser uma divisão de freguesias e a freguesia agora surge de novo. Tudo isto tem uma questão administrativa muito grande, ou seja, tem uma parte burocrática desde colocação de mudança de todos os contribuintes, é como uma mudança de casa, toda a logística que temos que fazer, não é? Pronto, e isso demora o seu tempo e é algo que está a renascer, portanto, é algo que está a ser construído. Estas dinâmicas na aldeia, esta parte de união, de sentirmos que agora a aldeia é de novo mais nossa e que antes era uma união de freguesias, de certa forma tem que se dividir entre uma e outra freguesia, mesmo o presidente da junta é só um e tem que se dividir. E, e agora as pessoas sentem uma maior proximidade. Portanto, isso é uma conquista muito grande. A projeção do Brulhão e o Festival foi das melhores edições que tivemos. Tivemos agora o Santo António que também foi, apesar da Junta não estar lá, mas nota-se que há um sentido de união e um sentido de querer renascer, e isso nota-se dentro da comunidade. Eu acho que essa é a conquista que me dá mais prazer, é poder ter as pessoas a contribuir para a sociedade e para a aldeia. E eu acho que se todos fizermos um bocadinho, a aldeia progride muito mais. E eu acho que essa confiança e essa entrega pela maior parte das pessoas me foi entregue, dizer, estamos cá para ajudar e para levar esta terra para a frente. E pronto, entre questões até mais mediáticas, fizemos uma reportagem antes para a Praça da Alegria e agora vai sair uma reportagem depois mais à frente, não posso dizer para onde, que ainda não está. Mas e de certa forma esse renascer, a compra de equipamentos, as melhorias aqui e acolá, vão surgindo e as pessoas vão vão começar a olhar e dizer, olha, isto realmente estamos aí no bom caminho. Claro que ainda é um caminho longo, mas o que eu queria de certa forma era principalmente unir a população e estarmos juntos em levá-la para a frente. Porque as juntas de freguesia têm limitações financeiras, como todas as juntas de freguesia, que não nos permitem fazer tudo aquilo que nós gostávamos, não é? Pronto. Se a população ajudar em muitos aspectos, nem que seja contribuir um bocadinho numa festa, um bocadinho até embelezar a própria aldeia, de certa forma ajudamos a que ela seja mais bonita, mais eficaz e conseguirmos levá-la para a frente. Pronto, e acho
que as dinâmicas vão surgindo, vamos tentando, indo com elas para a frente. Por exemplo, este ano tivemos duas equipas no Interfreguesias, algo que já não se verificava há bastante tempo. Está a referir-se a jogos de futebol, é isso? Jogos de Sim, sim. futebol. Muito bem. Mas essa organização foi feita também pela Junta de Freguesia. Pronto. E que tivemos que fazer equipamentos novos, toda essa parte é uma logística tudo novo, não é? O site é novo, da freguesia, portanto, toda essa envolvência é tudo novo. Portanto, é um recomeçar de novo. E acho que esta fase, o que se tem que dar ênfase é isso. É, de certa forma, o que foi criado agora para a freguesia e já foi criado bastantes coisas. Há muita coisa que nós gostávamos de criar e de fazer. Vamos aguardar pelo restante mandato. Temos muitos projetos em mente e, e vamos tentar levá-los o máximo para a frente. Eu acho que ainda nem um ano, portanto, foi há um ano que entrei nesta aventura e eu acho que está a correr de forma bastante positiva e bastante bem. E tenho uma equipa que eu acho que me apoia bastante e que nos ajudamos uns aos outros em criar estas dinâmicas e fazer o melhor pela terra. Portanto, no fundo é isso. Né? Até porque estamos a falar também um, as pessoas que colaboram consigo e, naturalmente, os habitantes da aldeia, que em relação à questão das festas e de todas as atividades que envolvem a comunidade, estamos a falar sempre, ou pelo menos quase sempre, de trabalho voluntário. Ou seja, a própria comunidade tem um papel ativo naquilo que é a execução, portanto, das atividades e a execução de determinadas atividades que os próprios habitantes reconhecem como importantes para a freguesia e para a valorização da identidade da freguesia e até da continuidade dos valores que vão sendo também passados de geração em geração. Porque eu acredito que quando o Licínio fala do amor à terra, foi um amor, que, creio eu, que lhe foi incutido também, e falou um pouco disso, da sua infância, portanto, das suas raízes e da forma e da ligação que tem à terra. E é isso que une também os habitantes, ou seja, o Licínio transformou o seu amor à terra neste contributo mais formal, que neste momento é ser presidente da Junta de Freguesia, e depois os habitantes que compõem essa freguesia têm também um papel bastante ativo de perceber e de valorizar aquilo que são as suas raízes e a Uhum. importância do património que vão preservando e, acima de tudo, que vão deixando às próximas gerações, porque creio também, Licínio, corrija-me também naturalmente se estiver errada, que é um trabalho com uma visão a longo prazo. Portanto, esta questão de enumerar as necessidades da terra e da comunidade e também de olhar com outros olhos para o futuro, tem também uma importância acrescida porque o trabalho que o Licínio está a fazer será um trabalho que deixará à comunidade os frutos, não é? De que falávamos agora. E, portanto, naturalmente, é um legado que deixa, não é, Licínio? Claro que ainda É estamos a isso. falar muito no início, naturalmente estamos a falar muito no início do seu mandato, mas deixará certamente o seu legado. Eu espero que sim, espero que deixar uma sensação positiva nas pessoas. Quando, enquanto cá estiver, vou dar o meu melhor, isso é certo. E pronto, depois ou as pessoas decidem se querem que continue ou não, mas espero no final, não é? Que isto tem sempre um prazo de validade, nem que seja, para já são os 4 anos, mas no máximo 12, e as pessoas decidem que se querem continuar, não é? Pronto, se gostam do trabalho que eu sou muito democrata, acho que todos nós, mesmo todas as pessoas que se candidatem têm o seu potencial, não é? E têm os seus pontos fortes. Cabe às pessoas, cada um analisar o ponto forte de cada um e ver aquilo que se mais identifica. Eu não via, por exemplo, com maus olhos
alguém ser eleito, porque eu acho que todos nós, sem ser eu, portanto, não há mais que o supra-sumo de tudo, não é? Acho que sou muito dedicado, dedico-me e faço o meu melhor e sinto-me orgulhoso do trabalho que faço, mas de certa forma todos nós na comunidade temos um papel que poderemos fazer essa diferença e podemos fazer coisas muito bonitas à nossa maneira, ao nosso jeito, e é isso que de certa forma marca a identidade de cada um. Nós que acaba por ser presidente de junta, é dar o melhor pela terra e ao seu jeito e da sua forma, e depois cabe às pessoas avaliar se gostam, se não gostam. E isso eu vou dar o melhor. E tenho uma equipa excelente. A equipa eu digo também do executivo e, e os membros que foram eleitos comigo. Ahm, que temos trabalhado pela comunidade. Licínio, pegando um pouco naquilo que estava a dizer há instantes, um, se tivesse que referir umas 3 ou 4 características fundamentais para se exercer a função de presidente da junta de freguesia, quais enumerava? Olha, eu acho que a primeira é sentir um amor muito grande pela terra. E querer dar uma dedicação de corpo e alma à mesma, portanto. E eu até dizia exclusividade, porque é um trabalho que exige exclusividade. Muitas vezes, se tivermos muitas valências ou muitas atividades, acabamos por não ter tempo para elas todas. E este é um trabalho que exige, a meu ver, exclusividade. Devia ser um bocadinho mais bem reconhecido a vários níveis. Ahm, mas eu acho que é dos trabalhos mais bonitos que existe. Estar assim próximo da comunidade, poder ser alguém confidente e alguém que as pessoas possam confiar é algo muito bonito. Mas são O amor. estas as características, as que eu disse em primeiro. Da disponibilidade, da dedicação, que são Eu características muito creio que importantes. Eu creio que nos meios urbanos há menos esta percepção, mas no interior do país e nos meios mais rurais há de facto esta proximidade com quem exerce este poder local. E de facto, o Licínio referiu aqui também a importância de ser confidente e ser ouvinte, porque muitas vezes não se trata só de questões diretamente relacionadas com a junta de freguesia. Muitas vezes acaba também por ser, como disse aqui, mediador de alguns conflitos de outro âmbito, também um confidente para questões mais pessoais, porque de facto há aqui uma ligação à comunidade muito forte e muito direta. Eu pego nesta questão que me parece importante porque, comparando com presidentes de juntas de freguesia de meios mais urbanos, talvez não haja esta ligação tão forte à comunidade. Estou a falar naturalmente sem conhecimento de causa, mas o que se destaca aqui nesta função de presidente da junta de freguesia numa comunidade mais rural é precisamente a proximidade, mas também esta dificuldade em manter o distanciamento daquilo que É. é o seu, as suas capacidades, portanto, aquilo que de facto consegue resolver, daquilo que não é possível de momento e depois também da sua vida particular, porque tem, naturalmente. É isso. E às vezes essa distinção não é fácil, mas é bonito, eu gosto, eu acho que é uma atividade muito bonita. Também acho importante sermos nós próprios, sermos autênticos, marcar a nossa marca e eu sinto-me um bocadinho fora da caixa e gosto de ser assim fora da caixa até na forma de intervenção e, e pronto, acho que é algo importante ser-se autêntico e fazer de forma genuína, pura, é isso que importa.
Muito bem, Licínia, de facto destacou aqui pontos muitíssimo importantes. O seu mandato é recente, mas já muito bem sólido, já muito sólido, portanto também com aqui questões de modernidade, até porque creio que também as juntas de freguesia se deparam um bocadinho como o Licínio referiu há pouco, um, não existe um fundo de maneira muito grande. Portanto, as capacidades que tem para resolver determinadas situações também são limitadas àquilo que lhe é permitido financeiramente, não é? É, a Junta de Freguesia muitas vezes tem um financiamento até muito inferior, um orçamento e tudo, do que, sei lá, clubes desportivos ou as próprias associações. Muitas das associações, até aqui na aldeia, têm orçamentos muito superiores ao da Junta. É um orçamento bastante pequeno para as necessidades, ou seja, mas eu já estava habituado a fazer muito com pouco dinheiro. Acho que é possível, mas tem que ser mais por essa parte da intervenção comunitária, do voluntariado, da, que dá para envolver a comunidade e ao mesmo tempo ter-se essa benesse. E eu até algumas coisas que fui fazendo também, já agora que me fui lembrando, foi incluir várias, os lares, por exemplo, incluir as pessoas que lá estão em atividades que fizemos muito bonitas, autênticas, que foram trabalhos realizados por eles, que muitos deles estão expostos, estiveram expostos durante as festas e que foram algo que foi feito pela comunidade. Essa envolvência eu acho muito importante, essas dinâmicas, todas elas dão trabalho, todas elas é necessário, as coisas não aparecem feitas, é necessário ser planeado, é necessário comprar-se material. A nível cultural também, só neste meio ano que tivemos bastantes atividades culturais, é algo que queremos. Portanto, ainda os colegas estavam a dizer, então, mas há festas aí tantas vezes. Eu disse, nós temos uma atividade cultural bastante diversa e, portanto, nós queremos que isto seja assim, ou seja, que tenhamos estas dinâmicas na aldeia, que as pessoas sintam que há sei lá, um concerto ou uma atividade por mês que possam ir, ou, organizada ou pela junta, ou pelas associações, ou por, às vezes, outras entidades, e tentá-las apoiar, e apoiar todas as atividades, até aquelas que surgem de forma espontânea. A pessoa decide, quer fazer uma caminhada, como já aqui aconteceu. Nós não vemos nada contra, não é? Nós queremos é que seja atividades aqui na Terra, portanto, qualquer pessoa pode lançar as suas atividades, querer fazer acontecer, querer criar diferença. E pronto, eu acho que todos unidos nesses aspectos, uns de forma singular, quer as associações, quer a junta, com as suas atividades e com as suas dinâmicas, conseguimos trazer uma atividade que seja uma aldeia que diga: epá, aquilo há lá umas coisas bonitas e vale a pena lá estar e dá-se uma certa qualidade de vida. Mesmo às vezes que por acaso tem ido bastante gente, mesmo aos concertos. Portanto, tem sido atividades que a população tem aderido. Estamos sempre, sido sempre casa cheia ou perto disso. Portanto, nota-se que a aldeia estava um bocadinho carente dessa dinâmica, dessa cultura, e que de certa forma nós queremos também marcar em um bocadinho a diferença, não é? E dar isso tudo e dar também algumas coisas que as pessoas. Licínio, não sei se me ouve, eu deixei de o ouvir, não sei se carregou no E microfone. agora já? Agora sim, está ótimo, muito bem. Pronto. Estava eu a dizer que depois as pessoas também gostam de obra e gostam de ver assim essas atividades. Eu gosto de mais dinâmica e, claro, também vamos tentar algumas obras, mas no fundo eu quero é que não haja muitos espaços parados, ou seja, esses espaços tentar-os usar o máximo possível, porque a Junta até tem algum património, pode não ter muito fundo de maneio, mas tem um património razoável. E esse património tentá-lo dinamizar ao máximo. Pronto. E é algo que vamos tentando fazer. É fazer muito com pouco, não é? É isso. Esse é um.
Eu já estava habituado no associativismo, a gente com pouco faz muito, porque depois é a questão é de fazermos por amor, cada um dedica um tempinho ou faz uma atividade e todos juntos acaba por ser uma coisa grande a aparecer. E no fundo aqui tem que ser a mesma filosofia. Nós servimos de ponte e de certa forma aceitar todos os contributos que a nossa sociedade, quer as associações particulares ou empresas, que somos uma aldeia muito empresarial aqui do distrito, e que de certa forma tudo o que quiserem fazer e eu sinto que há adesão para nos ajudarem, para que nós possamos contribuir para que melhoremos a aldeia e todo o potencial que ela tem. Eu acho que a chave do potencial em termos de levá-la lá para fora é o borbulhão, porque é um prato que é o prato favorito de 95% se calhar aqui dos habitantes da aldeia e, e que podemos partilhar isso com o resto do mundo e isso é algo muito positivo e pronto. Começámos a falar do brulhão, estamos quase a terminar, mas ainda estamos com algum tempo para falar. Portanto, estamos quase também a concluir com o brulhão, que é de facto um prato típico da região e da localidade que vale a pena. Eu, infelizmente, ainda não tive a oportunidade, espero um dia ter a oportunidade, porque já ouvi falar muitíssimo bem do brulhão. Portanto, quero muito conseguir degustar este tão famoso, cada vez mais famoso, prato Sim, típico tá. do Bolhão, que é o Bolhão, que também, e aí referimos também um pouco, e agora podemos dar aqui mais ênfase, ou seja, que tem até o seu próprio centro interpretativo, não é? Sim, tem um sentido interpretativo que fala do Borlhão e um bocadinho de alguma história da aldeia, quer da parte da indústria, quer da parte da aldeia como era antigamente, ou seja, como era um bocadinho nos antepassados, porque o nome da aldeia chama-se Vales, porque tem vários vales, nós temos, de certa forma, três ribeiros, um deles bastante grande, onde antes eram muito conhecido também pelo azeite, por termos moinhos, porque esses ribeiros são realmente bastante. Esse ribeiro é muito forte e durante a época dos olivais servia para criar o azeite. Portanto, ainda temos uma empresa que faz o azeite de uma forma bastante tradicional. Um, e agora perdi-me um bocadinho no raciocínio. Estávamos a falar do centro interpretativo do Brulhão, E que que tem tem não essa só a parte história. histórica, pois Exatamente, exatamente. Eu exatamente. estava ali a falar também dessa parte. E depois fala do borbulhão, onde tem desde o início até ao fim, que antes, por exemplo, essa lavagem das peles que servem de sacos para o borbulhão era feita nos ribeiros. Claro que agora não fazemos assim, mas antes fazia-se assim, essa lavagem era feita em água corrente, água cristalina, água da Serra da Estrela, mas de certa forma era feita aí nesses ribeiros. E, e eu estava a dizer também do nome Vales do Rio, Vales por ter vários vales e por estar perto do Rio Cícero, que depois esses ribeiros vão lá todos dar. E eles juntam-se numa parte da aldeia e era uma zona muito fértil e os Vales do Rio começou a ganhar naquele tempo por causa desta junção entre a água e o solo. E, e aí cada pessoa criava a sua cabrinha, um bocadinho na história do Bordão. Tinham as suas cabrinhas antigamente e havia quando depois, dois pratos típicos que aqui são é a chanfana e o borbulhão. Depois o que não servia para a chanfana, neste caso ia servir ali para o borbulhão. E o borbulhão é utilizado a carne de porco, muitas vezes eram utilizadas as chouriças que estavam nesse azeite ou alguma carne que estava salgada em sal. Eu ainda me lembro dessas atividades, não é? De haver as salgadeiras e termos essa forma de conservação. Hoje em dia já não é assim.
mas ainda se utilizam as chouriças mais tradicionais para fazer este prato típico. E claro que esse museu é um museu que nos enche o coração, porque de certa forma vem a dar ênfase à nossa comunidade, ao nosso património, a pessoas da nossa terra. E de certa forma também a este prato que toda a gente aqui adora e que de certa forma gostamos também que transmitir para o mundo e para o país e para a região este sabor, esta autenticidade, este prato que é único e não se come em qualquer lado, não é um prato que seja assim algo banal ou algo, é algo local, algo que faz sempre parte da identidade. E nós, claro que não contamos a história toda, senão leva-nos a Claro, receita. claro, muito bem. Tivemos aqui a oportunidade de falar do brulhão como prato típico e símbolo também da comunidade de Vales do Rio. Falámos aqui também de alguns desafios, esta questão de manter também a vida pessoal, naturalmente, e depois a vida como presidente da Junta de forma o mais equilibrada possível, a importância do associativismo para estas comunidades rurais e comunidades mais pequenas. Terminando aqui a nossa entrevista, lanço-lhe um desafio. Trazer jovens para as aldeias, e principalmente para as aldeias do interior, continua a ser um feito ainda difícil de alcançar. Aos jovens que estão a assistir e àqueles que posteriormente irão assistir a esta conversa mais tarde, como é que pode incentivá-los a regressarem às aldeias, a continuarem este trabalho de associativismo e a dar valor a estas terras pequenas de dimensão, mas muito grandes de coração? É isso, olha, eu acho que essa fase que terminaste quase que diz tudo, não é? A cidade, eu já vivi numa cidade, não é? Não é sequer das maiores do país, mas não é, ainda é grande. E sentia isso, sentia um vazio, sentia alguém que estava lá, que tinha tanta gente, conhecia tanta gente, mas não sentia este amor e esta entrega que se sente na aldeia. E de certa forma, eu acho as aldeias, e a minha em particular, um paraíso. Isto é fascinante, olha, porque é uma interação com as pessoas muito grande. Sentimos aquele amor, aquele carinho, de certa forma também esse amor à terra, não é? Que não se torne algo impessoal. E depois uma das questões quando eu vim e estava a falar com pessoas lá e disseram-me assim, mas tu tens aí pássaros em casa? E eu disse, não, isto é natureza, não é? Nós vivemos aqui junto à natureza, portanto, aquele silêncio, aquele cheiro a ar puro, sem ser o ar de monóxido de carbono que se sente muito nas cidades e eu agora que ainda sinto mais quando lá vou, que sinto assim que é um ar impregnado, um ar pesado, que tem muitos restaurantes, tem muitas coisinhas, mas que não tem aquele carinho e aquele afeto que as aldeias têm. Portanto, eu hoje em dia acho que muitos jovens vão iludidos numa questão de procurar algo diferente. Mas eu acho que algo diferente e bom é nas aldeias, em particular onde eu resido, e sentir que e este povo, não é? Sentir este povo, este carinho, esta empatia que há de se, de se, de se dar muitas vezes excedentes que se tenham, ou de fruta, ou de legumes na horta, e as pessoas partilharem com vizinhos e vão pôr a casa uns dos outros, mesmo que ninguém saiba que lá foi, já sabem mais ou menos que quem poderá ser. Este tipo de dinâmicas, este ar puro, esta qualidade de vida, poder-se ter uma casa sem ser um apartamento muito pequeno, que pelo mesmo dinheiro que se vai investir por esse apartamento numa área citadina. E depois, hoje em dia, até com o trabalho, muita gente tem voltado através do trabalho online. Portanto, são boas formas de voltar. E de certa forma, há aqui quem gostar poder ter um terrenozinho, um canteiro para cuidar das flores. Tudo isso traz
dinâmicas, e a vida é só uma. A correria das cidades e depois traz-nos um vazio a quem lá mora. Eu pelo menos acho isso. É muito bom para lá irmos visitar, mas para viver lá, não quero voltar a ter essa experiência. Mas Fez-me foi muito fez positiva, atenção, não é que seja fez-me negativa. recordar uma frase de uma canção de uma banda jovem muito recente de música portuguesa, os Napa, e uma das frases que eles têm na sua letra é: por mais que possa parecer, eu nunca vou pertencer àquela cidade. Portanto, há, Exatamente, é isso há, mesmo. há todo o O cantinho do nosso coração, coração não não é? está ali, e nós temos que, na vida, dizer assim: o nosso coração, onde estiver, é onde nós temos que ir. Sempre com um bocadinho de razão e consciência, mas seguir o nosso coração. Senão vamos ser sempre pessoas que que não somos realizadas, que não somos nós próprios. É importante na vida que nós sejamos nós, independentemente do resto. Se não gostam de nós, ou se gostam mais, ou se gostam menos, não nos importa. É seguir o caminho do nosso coração, o caminho que nos traz felicidade. E onde virmos que há essa felicidade e esse amor, é para aí que devemos ir. Muitas E as vezes, aldeias trazem-nos o contacto com a nossa essência também, muitas vezes com as nossas origens, obviamente se tivermos claro, também antepassados que moraram na aldeia e portanto temos aqui algum ponto de ligação, mas fazem-nos e também trazer E tem aquilo que é um o outro essencial. aspecto muito positivo, que eu não tenho filhos, mas tenho uma colega, por exemplo, que me disse uma coisa que eu acho muito importante. Que ela disse: o que eu sinto, de tudo o que eu sinto mais falta é não poder dar aos meus filhos o carinho de ter os avós perto. E o carinho dos avós é algo extraordinário para muita gente, porque é um amor, uma entrega com tempo e com disponibilidade. E muitas vezes, e um amor único, de certa forma. E muitas vezes, quando se vai para fora e não se tem essa disponibilidade depois dos avós perto, e nas aldeias temos sempre essa parte, não é? E pronto. E acho que eu nunca trocaria o carinho de uma avó, por exemplo, Tem uma por escola estar primária na aldeia, não é? sim, temos por uma instituição, ou seja, que as pessoas estejam muito institucionalizadas e pouco contacto com a família, com a envolvência. E, e pronto, e na aldeia há mais espaço para brincar, há mais coisas, e as crianças adoram, de certa forma. E há este Às também vezes contacto mais direto com os avós, não é? Portanto, é isso. sendo na aldeia, havendo uma escola primária na aldeia, portanto, a possibilidade de os avós irem buscar os netos à escola é muito maior, portanto, a É muito ligação bacana. mantém-se. É isso. E essa ligação é muito positiva, eu acho. E, portanto, eu acho que também esta, hum, estas dinâmicas são muito importantes. Mas o que eu acho mais importante é cada um seguir o seu coração. Nós somos todos diferentes. Há pessoas que se adaptam bem à cidade e que adoram aquilo, outros outros que não. Pronto, eu acho que a essência da aldeia é esta, de sentir que somos acolhidos de uma forma diferente, a envolvência, estas dinâmicas, o associativismo, que é muito maior. Eu vivi numa cidade onde praticamente não havia grandes associações. Em termos de dimensão, uma dimensão de uma aldeia, haver 5 associações, e numa cidade, se for preciso, há pá, aí 15 ou 20, mas não tem nada a ver com a dimensão de uma aldeia ou de uma cidade, não é? Pronto. E muitas vezes as associações da cidade são muito feitas pelas pessoas que vêm das aldeias. É E eu verdade, é sentia verdade. isso em algumas das associações onde estive, não é? Senti que eram muitas as pessoas das aldeias O ou espírito das, comunitário está mais presente, não é? é isso, é esse espírito comunitário, esse espírito de entrega e de. Eu acho que são atos de amor. Pronto. E hoje em dia vivemos numa sociedade onde esses atos podem ser cada vez menores, ou seja, de amor ao próximo, de darmos entrega e de darmos e dedicar-nos. E isso.
vê-se bastante mais nas aldeias, a meu ver. Há essa preocupação. Licínio, muito obrigada por ter aceito este convite. Foi um gosto enorme conversar consigo e perceber aqui um bocadinho da perspectiva do que é ser presidente de uma junta de freguesia, os Obrigado desafios que pelo tem, as convite. conquistas que tem. E foi um gosto muito grande de participar e, e dar-lhe também os parabéns a ti, está bem? Obrigada. Não sei se alguém que está na assistência quer colocar aqui alguma questão ao Licínio. Eu normalmente costumo deixar aqui uns minutos, mas as conversas estão como as cerejas e acabam por fluir muito naturalmente. Se alguém da nossa assistência quiser colocar alguma questão ao Licínio, por favor, coloque-a agora, nos próximos minutos. Se não, podem sempre acompanhar as redes sociais de Vales do Rio, o site da Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia também tem redes sociais, portanto, Instagram, Facebook. TikTok e a página Muito bem. da freguesia. Queremos inovar e ser bastante diferentes. Mas não só de redes sociais, é da Deixa de ouvir, Licínio. Posso. Agora sim, sim. Pronto. Estava aqui. Estava a dizer que tentamos ser dinâmicos não só nas redes sociais, mas também em atividades. Muito Portanto, bem. atividades que vão surgindo e atividades que vamos fazendo na aldeia. Portanto, ter uma agenda ativa. Muito bem. Licínio, renovo mais uma vez o meu agradecimento em tê-lo aqui esta noite, a sua disponibilidade em estar aqui e em partilhar connosco o que é a realidade de uma junta de freguesia e exercer a função de presidente da junta de freguesia. Falámos aqui de pontos que me parecem bastante importantes: o associativismo, a preservação do património local, a vivência em comunidade, a partilha que é feita, a ligação muito maior entre as pessoas, são tudo pontos favoráveis a trazer pessoas também às aldeias e aos meios mais pequenos. E vale a pena. Se o vosso coração disser que a aldeia era um sítio que gostavam de um sítio sossegado, um sítio calmo, mas ao mesmo tempo cheio de vida, é virem para Vales do Rio ou Malva. Estamos na mesma equipa, não sou, eu não sou habitante de Vales do Rio, mas partilho plenamente da sua opinião. Acho que de facto faz todo sentido viver nas aldeias, o espírito comunitário é enorme. E a forma e a vontade que as pessoas têm de fazer acontecer é também igualmente é muito grande. grande. É. Muito bem. Licínio, obrigada. Obrigado mais uma vez. Não há questões aqui a colocar. Agradeço ao Licínio a sua disponibilidade. Sei que tem uma agenda preenchidíssima, portanto, naturalmente que lhe agradeço este tempo que dispensou para estar aqui durante esta hora, esta noite. A quem esteve aqui connosco, muito obrigada por ter estado aqui. Quem não teve a oportunidade de assistir, a entrevista ficará disponível no meu canal de YouTube para poderem rever e também partilhar com quem achem que de facto tem a ganhar com esta partilha. No fundo temos todos, mas para trazer aqui novamente, partilhar aqui com alguém que de facto tenha já dentro de si a vontade de mudar-se para um meio mais pequeno, mas ainda não tenha lançado a ideia para a terra, portanto deixamos aqui, renovamos aqui os nossos incentivos e os nossos votos. Muito obrigada mais uma vez a quem esteve aqui, ao Licínio em particular, e vemo-nos numa próxima entrevista. Licínio, muito obrigada. Uma excelente noite de quinta-feira. Obrigada. Obrigado, tudo bom, está bem? Obrigada. E obrigado a toda a gente também que assistiu e que dedicaram aqui um tempinho. Obrigado a todos, está bem? Muito obrigada, Licínio. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.